eu mencionei algo especial que o Ministério dos Jovens e Adolescentes fazem. Hoje nós temos a Bíblia em papel, temos também a iPad, temos o celular, e o mesmo conteúdo que tem na Bíblia de papel, tem no celular, tem no iPad, mas os jovens fazem algo interessante. Eles, no culto, eles pedem para que todos coloquem aqui, e deixam aqui os seus respectivos celulares, né? Para que a gente não, eles ensinando os adolescentes, para que a gente não perca o hábito de ter a palavra, serve de testemunho, quando a gente vem com a Bíblia na mão, quando a gente vem com o celular, não sabe se é celular, se é Bíblia, o que é, e também até mesmo para a gente estar grifando, riscando, e para a gente fugir da tentação também. Ou seja, a gente está com o telefone na mão, e já que está na mão, ele faz, como que ele faz mesmo? Blup. Aí a gente vai ver o que tem ali, e dali que a gente vai ver o que tem, já começa a ver outra coisa, e se distrai. Então, não é pecado usar o celular ou o iPad, é apenas uma recomendação. Eu disse que eu uso a Bíblia e uso o iPad, porque no iPad eu ponho a fonte maior, que o meu braço às vezes está curto, né? Então aqui eu ponho o tamanho da fonte que eu gosto, que me facilita, né? Mas eu gosto também da Bíblia com papel. Então, o livro, né? Então eu vou ler bem vagarosamente, não pus na tela de propósito. Quem tem pode acompanhar a sua Bíblia, dá uma olhadinha se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, dê uma carona, né, na Bíblia, e eu vou ler do 1 ao 16 de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Diga comigo: o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste lugar.
Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais, digam comigo, Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, digam comigo, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, já louvamos, adoramos, ofertamos, e agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Eu te peço que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, que habita em nós, ministre-nos, ensina-nos e renova-nos, e dá-nos da experiência contigo, para conhecer-te mais e mais. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode deixar projetado, viu? Essa semana eu ouvi a experiência de um seminarista. Normalmente nas igrejas chamadas históricas, quando para a consagração de um pastor, ele faz a faculdade de teologia. Depois que ele faz a faculdade de teologia, ele tem que comparecer perante o presbitério, e o presbitério, então, tem uma série de requisitos, dentre eles o exame oral. Ele vai passar por um exame teológico, de conhecimentos teológicos, e então esse jovem seminarista ia passar pelo presbitério, e um colega dele disse o seguinte: olha, você vai chegar e a primeira pergunta que vão fazer para você é: como você define Deus? E você, de cara, já responde assim: olha, Deus não pode ser definido, porque definir a Deus é delimitar, e Deus não pode ser contido em qualquer limite. Ele disse: só isso, deixa comigo, já decorei. Se perguntarem como você define a Deus, respondo na lata, respondo na hora: Deus não pode ser definido, porque definir é delimitar, e Deus não pode ser contido em qualquer limite. Está muito fácil esse exame. Ele chegou, foi para o exame. Primeiro que levantou lá foi um velhinho, um pastor, e perguntou: meu filho, nós sabemos que Deus não se pode definir. Já deu a resposta que ele havia decorado. Nós sabemos que Deus não se pode definir, mas Deus pode perceber. Como é que o irmão percebe Deus? Como é que o irmão conhece Deus? Qual o conhecimento que o irmão tem de Deus? Muito bem, o texto que nós lemos, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá no deserto de Midian. E foi quando o anjo apareceu para ele numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É interessante porque tanto no Velho Testamento como nos Evangelhos, em Atos sim, mas todos do Velho Testamento e também nos Evangelhos,
não diz, conforme muitas vezes a gente ouve, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, diz eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é como se fossem 3 deuses diferentes, mas na realidade é um só Deus com 3 perspectivas, 3 diferentes dimensões, como cada um via o mesmo Deus. Vocês se lembram que no domingo passado o pastor Carlos estava pregando aqui, e ele disse a certa altura que tem algumas pessoas que oram e na hora vem a resposta. Que bênção! Ora e na hora vem a resposta. Tem outros que oram e parece que Deus fechou o ouvido. A experiência dessas pessoas, as experiências são diferentes. É diferente, sabe? Aquela minha experiência com Deus, quando eu oro e pá, aconteceu na hora, esse Deus. E daquele que ora e demora para vir a resposta. É o mesmo Deus, não é? É o mesmo Deus, mas tem uma experiência diferente com esse Deus. Os nomes de Abraão, Isaac e Jacó aparecem 25 vezes, e sempre no sentido de ser o Deus de cada um. O Deus de cada um. Quando eu digo o meu Deus, não significa que o meu Deus seja diferente do seu, mas que o meu Deus é um Deus que eu tenho uma experiência com Ele, é minha a experiência, é o meu relacionamento com Ele. Então, embora seja o mesmo Deus, tem implicações de como cada um vê esse Deus. A implicação dessa afirmação é então que cada um deles teve um encontro pessoal com Deus. Deus era o Deus de Isaac, não porque ele era filho de Abraão, mas porque ele teve o seu encontro pessoal com Deus. Alguns podem dizer, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Ótimo, mas é preciso que ele diga também, o meu Deus, que ele tenha a sua experiência particular com Deus. Lindo estas crianças hoje aqui à frente. E hoje elas vêm à frente, os papais trazem, os papais apresentam, os papais ensinam, mas nós cremos em que um dia eles chegarão aqui e publicarão, confessarão publicamente que Deus é o seu Deus, que eles o recebem, que eles o aceitam, que eles confessam. Hoje, pela aliança que Deus fez com Abraão, essas crianças, filhos dos pais salvos, são salvos, mas chegará um dia que eles precisam ter a sua própria experiência com Deus. E é interessante que quando fala ali de Abraão, o seu nome original era Abrão. Mais tarde, Deus mudou o nome dele para Abraão. E em ambos os nomes, tanto Abrão como Abraão, a raiz desse nome, na língua original, é pai. É pai. E Deus dá uma ordem para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. É interessante, queridos, que foi Deus quem tomou a iniciativa de procurar Abraão, ou Abrão. Foi Deus quem toma essa iniciativa. É Deus sempre quem toma a iniciativa. E Abraão não sabia para onde ia, não tinha como colocar no GPS o endereço, porque Deus não disse, é para uma terra desconhecida,
mas ele deixou a terra de seu pai em Ur dos Caldeus e foi. E ele conheceu a Deus como Pai. E isso implicava em reconhecer que ele comandava, que Deus comandava e que Deus supria. Então eu penso que se alguém perguntasse para Abraão, como é o seu Deus? Deus é Pai. É a visão que ele tinha, desde o nome dele. Desde o nome dele. É a experiência, era a experiência dele. Deus Pai. Deus como Pai. Aí vem Isaac. O nascimento de Isaac foi um grande milagre de uma promessa de Deus a Abraão. Por serem já velhos, Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara tinha 80 anos. Quando Deus fez a promessa, a Bíblia diz que Sara, aliás, riu daquela promessa. Com 80 anos eu vou ter filhos? Está brincando. Mas Deus disse que ele era o Deus do impossível, que Deus poderia fazer isso, haveria alguma coisa impossível para o Senhor. Então, para Isaac, Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. Se perguntasse para Isaac, muito bem, Isaac, como é o seu Deus? Como que Isaac o conhecia? Isaac o conhecia como um fazedor de milagres, como o Deus do impossível, porque ele experimentou isso na vida dele. Ele era fruto de algo impossível. Agora, e o Deus de Jacó? O Deus de Jacó, o nome dele já diz tudo. Diz que ele era o nome Jacó significava suplantador, enganador. Esse era o caráter dele. Jacó era o suplantador, enganador, até que ele teve um encontro no Vale de Jaboque com um ser espiritual, lutou com esse ser espiritual e venceu esse ser espiritual, e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, como que ele conhecia esse Deus? Como um Deus transformador, um homem que pelo nome já era um mau caráter, um enganador, um suplantador, agora era um homem mudado, transformado. Essa era a experiência que ele tinha, esse era o Deus que ele conhecia, o Deus que transforma. Muito bem, Moisés agora tinha uma árdua tarefa de tirar o povo de Deus do Egito e levá-lo para Canaã. Era uma odisseia no deserto que durou 40 anos. Ele enfrentou adversidades, fome, frio, peste e principalmente murmuração do povo o tempo todo. Então, através da experiência de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés precisava ter a sua própria experiência para o cumprimento da sua missão. Então, queridos, nesse texto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o desafio é que cada pessoa conheça a Deus e inspire outras pessoas a conhecê-lo. Nós somos chamados, levados, desafiados, cada um de nós, a ter a sua experiência pessoal com Deus e levar outras pessoas também a ter esse conhecimento de Deus. Eu digo que nós somos o cartão de visitas de Deus. Nós vamos mostrar para as outras pessoas quem é o Deus que nós conhecemos, como que nós o indicamos, o que nós falamos dele,
qual é a nossa relação com Ele? O conhecimento que cada pessoa tem de Deus pode vir de algumas fontes. Por exemplo, há aqueles que conhecem a Deus por ouvir dizer. Ouviu falar de Deus. Principalmente nós, brasileiros, desde que nascemos, nem que seja pelo amor de Deus, sem nexo nenhum, ou então, meu Deus do céu, mas ouve desse Deus. A grande maioria ouve desse Deus. Mas muitos conhecem a Deus apenas o que e da forma que lhe passam. Vai passando de pai para filho, alguém falando, e vai fazendo na sua mente, no seu coração, um conceito, vai conhecendo a Deus apenas por ouvir falar o que falam desse Deus. Segundo lugar, queridos, muitos que ouvem assim, vão conhecendo a Deus por percepções pessoais. Então é comum a gente ouvir dizer o seguinte, eu tenho meu Deus, eu sigo meu Deus, do jeito que eu ouvi de Deus, do que eu sei de Deus, e acaba muita gente criando o seu Deus. Não é Deus que cria as pessoas, são as pessoas que criam Deus. Não é Deus que forma as pessoas formam o seu Deus. Então é muito comum as pessoas seguirem a Deus, dizerem que conhecem a Deus, mas o seu Deus particular, seu Deus pessoal. Agora, há outros que conhecem o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que Deus é o Criador do universo. Precisamos ter isto bem em mente. O universo não é fruto de uma explosão, não é fruto do acaso, não é fruto de uma evolução, e mesmo que o mundo tenha evoluído, é claro, queridos, que o Adão e Eva não era bonitinho assim, igual a mim. O Adão não era bonitinho igual a mim, ajeitadinho e tal, nem a Eva como a Deise. Então houve sim uma evolução. Se dizer que Adão tinha cauda, que andava de 4 pés, para mim isso não faria nenhuma diferença. Agora, quem criou esse ser que evoluiu foi Deus. E eu creio, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa criada num grande centro, no asfalto, ele vai ser diferente daquele que é criado lá na lavoura, naquela vida dura. Você pega na mão, você não sabe que está pegando a mão no pé, casco duro, na labuta, a pele do sol ressecada. É uma pequena evolução ou involução, não sei, mas há uma mudança. Há uma mudança, mas o Deus da Bíblia, Ele criou o ser humano, criou o universo, todas as coisas que tem foram criadas por Ele. Ele é transcendente, sempre existiu e é o sustentador de todas as coisas. Em Isaías 45:12 diz assim: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade, minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Ele fez todas as coisas, e ele diz que todas as coisas cabem na palma da sua mão. Ele é o Criador de todas as coisas. O Deus da Bíblia é o Deus que pode ser conhecido pessoalmente, não é um Deus distante, não é um Deus que fez o homem, deu corda como um fabricante de relógio, faz o relógio da corda, hoje já não é mais assim, mas e deixa ao léu da sorte. Não, esse Deus é um Deus que pode ser conhecido pessoalmente. Com Ele nós podemos falar, dividir os nossos problemas, de quem podemos receber orientação, com quem nós podemos ter uma experiência de vida. Esse Deus não é um Deus longínquo, distante,
mas é um Deus com o qual nós podemos ter um relacionamento de conhecimento, de intimidade. E é interessante que aqueles que o conhecem, ele os chama de filhos, de amigos. Nós podemos conhecê-lo mais do que ouvir dizer desse Deus, mas conhecê-lo intimamente. E ele até desafia para que isso aconteça. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós podemos nos aproximar mais dele, ter intimidade com ele, conhecê-lo melhor. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos sentimos seguros nas mãos dele. O Deus da Bíblia, ele dá significado e propósito para a vida. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu já disse que, às vezes, as pessoas, na mídia principalmente, ou em conversas, fazem chacotas, no seguinte sentido: a igreja dos crentes, já que é para chacota, fazem completo, né? A igreja dos crentes é cheio de ex-viciado, ex-drogado, ex-prostituta, ex-homossexual, ex. Fazem isso como uma chacota. Mas, queridos, isso não é uma chacota, não, deve ser uma verdade. Porque quando nós conhecemos a esse Deus, quando uma pessoa conhece a Deus, Deus endireita a nossa vida. É claro que ainda não estamos terminados. Deus ainda tem uma grande obra para fazer na minha vida e na vida de cada um, mas Ele já começou. Esta semana nós estávamos conversando com uma irmã, não pedi autorização para citar o nome dela, mas ela disse que ela encontrou-se com uma amiga e disse para a amiga, não é? A amiga disse para ela: poxa, mas você está tão diferente, você era tão agitada, tão nervosa, tão irritada, e você está tão diferente, o que aconteceu com você? E ela disse: eu conheci Jesus, e Jesus tem mudado a minha vida. Olha que interessante. É isso que deve acontecer, queridos. Antes da gente falar de Deus, as pessoas veem que Deus tem mudado na nossa vida. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: pessoas que conhecem a Deus, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sou desse jeito, eu sou nervoso mesmo, sou agitado mesmo, sou desse jeito. Quando nós conhecemos a Deus, o Deus da Bíblia vai trazendo propósito para a nossa vida e vai trabalhando na nossa vida. Eu gosto de um cântico que a gente cantava antigamente, que é uma forma excelente de pregar o Evangelho. Só o poder de Deus pode mudar o seu. Só o poder de Deus pode mudar o meu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Então, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares precisam ver esse relacionamento nosso com Deus. Isso não quer dizer que a nossa vida se tornou perfeita, maravilhosa, extraordinária, mas significa que a nossa vida é uma vida que hoje, com Deus, conhecendo a Deus, vale a pena viver. Em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem conhece a Deus, deixa de ter aquela: que vidinha chata, que vidinha miserável, que vidinha ruim, que vidinha. Nós conhecendo a Deus, nós passamos a ter vida abundante, vida que vale a pena. E isso, querido, antes de ser falado, as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos vida, porque temos Deus. O Deus da Bíblia se importa conosco, mais do que em palavras, Ele mostrou em ação.
Em 1 João, capítulo 4, versos de 9 a 10, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não apenas diz que nos ama, mas ele veio e demonstrou e demonstra o seu amor para conosco. Ele se fez homem para propiciar a nós um meio de tornarmos-nos limpos. Estávamos sujos por causa dos nossos pecados, mas ele se fez homem, morreu na cruz para limpar a nossa vida. Ele foi espancado, torturado, crucificado, como pagamento por todas as coisas erradas que dissemos, que falamos, que pensamos. Ele fez isso. É o Deus que se importa conosco. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer que eu dou graças a Deus de não ser Deus? Porque senão eu teria dito: cansei, não dá mais. Eu falo, ensino, ajudo, abençoo, e não pega jeito. Cansei. Mas este Deus não se cansa e Ele está sempre pronto para nos socorrer. Agora, queridos, como que nós podemos conhecer a Deus? É claro que eu teria muita coisa para falar de Deus, e por mais que nós falássemos, nós não iríamos defini-lo, porque Deus não se define, porque se Ele se definisse, Ele deixaria de ser Deus. Mas como que podemos conhecer o Deus da Bíblia? Nós não podemos conhecer o Deus da Bíblia se não for por meio de Jesus Cristo. É só por meio de Jesus Cristo. Muitos acreditam em Deus, creem em Deus, mas nunca teremos o verdadeiro conhecimento de Deus, a aproximação de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós vemos o Deus quando nós vimos a Jesus. Em Colossenses 2, versículo 9, diz assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João 14, de 6 a 7. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, vocês têm conhecido a mim, têm conhecido o Pai. Vocês têm me visto, têm visto o Pai. Então, queridos, não tem outra maneira de conhecer o Pai, de conhecer Deus, o Deus da Bíblia, se não for por Jesus Cristo. É só por Ele. Por isso que a nossa mensagem é sempre uma mensagem cristocêntrica, porque é Cristo que nos leva, que nos conduz, que nos faz conhecer verdadeiramente Deus, o Deus da Bíblia. Então, quem tem o desejo de conhecer a Deus, de conhecê-lo melhor, só pode fazer isto por meio de Jesus. E deve começar pedindo. Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Queridos, o nosso desafio é para que cada um de nós tenha o nosso conhecimento pessoal de Deus. E este conhecimento, ele pode crescer.
ele pode crescer, deve crescer. Ele não pode se limitar àquela primeira experiência que nós tivemos com ele. Aquela primeira experiência com Jesus foi a experiência de entrada, de entrega, de conhecimento. Mas nós devemos conhecê-lo mais e mais. Quando um casal começa a namorar, começa um período de conhecimento. Vai chegar uma época que bateu o olho depois de anos de casados e nunca vai terminar de conhecer. Eu penso que o casal mais antigo aqui hoje, seu Paulo e Dona Rosa, mais experientes, já se conhecem muito bem. Dona Rosa, principalmente, sabe muito bem o gosto do seu Paulo. Mas eles ainda precisam viver mais uns 20 anos juntos e vão descobrir coisas novas, vamos conhecendo. Com o nosso Deus, queridos, nós o conhecemos à medida que nós vamos convivendo, vamos tendo experiência, vamos buscando. Por isso nós precisamos buscá-lo, buscar conhecimento, mais conheçam e prossigam conhecendo, buscando a esse Deus. Nós devemos conhecer e prosseguir no conhecimento, porque Deus tem mais para se revelar para mim e para você. Sabe, se a gente fica muito distante de alguém, a gente vai se esquecendo daquele alguém. As pessoas mudam e nós vamos nos esquecendo dos hábitos, dos costumes, das fisionomias. Às vezes, queridos, a gente teve aquela experiência com Deus e não vai se renovando. A gente vai até aquelas experiências antigas, vão ficando esquecidas. Quando diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de seus pais, é preciso que também nós tenhamos o Deus do Daniel, o Deus do Reinaldo, o Deus do Renê, o Deus da Nideuci, o Deus da aniversariante Tatiane, o Deus da Dona Rosa, o Deus da Leia, o Deus de cada um de nós, da nossa experiência pessoal com Deus. Agora, queridos, nós temos essa experiência pessoal com Deus, porque alguém nos apresentou, e a partir dali, nós temos desenvolvido essa experiência com Deus. Agora, nós precisamos também, eu disse que nós somos o cartão de visita, nós precisamos apresentar este Deus para outras pessoas, e nós nos apresentamos através de Cristo Jesus. Eu quero que você conheça, o meu Deus, que pode ser que é o seu Deus, que você vai conhecê-lo mais, e começa por Jesus Cristo. Nós temos vivido numa desconstrução, no mundo e no Brasil, de uma desconstrução de Deus. As pessoas têm feito questão de não falar de Deus, de não mostrar de Deus, de não ter um relacionamento com Deus, de zombar de Deus, de desacreditar Deus às crianças. Nós temos um outro compromisso, queridos. Se nós não falarmos, se nós não apresentarmos, os nossos filhos, esta outra geração, os nossos amigos, não vão conhecer a Deus. Deus disse para Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele deu um referencial. As pessoas precisam desse referencial. E nós somos esse referencial. O Deus do Herbert, o Deus do Silvano, o Deus do Clarismar, o Deus da Deise, o Deus da Silmara. Nosso Deus, esse referencial para que as pessoas venham a conhecê-lo, para que se despertem para conhecer esse Deus, que assim como foi dito para Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, as pessoas com as quais nós convivemos, os nossos parentes, os nossos amigos, refiram-se também ao Deus do Valdir, o Deus do Juliandro,
o Deus do Ronaldo, o Deus do Lucas. Façam essa referência e seja uma referência de apontamento de quem tem uma experiência pessoal com Deus. É muito comum isso acontecer. Você já ouviu no trabalho, quando alguém está conversando e que surge um assunto, alguém fala, o Deus de fulano, o Deus de ciclano, o Deus dele, o Deus dela. Que nós sejamos esse referencial, a nossa experiência com Deus, como inspiração, para que cada um também tenha a sua experiência pessoal com Deus. O Deus do Noidil, o Deus do Daniel, o Deus do Valdir, o Deus do Juliano, é o mesmo Deus, mas cada um de nós tem a sua experiência pessoal com Deus, e levar cada um, os seus amigos também, a ter esse referencial, esse conhecimento de Deus, e a conhecer a esse Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é o meu Deus, porque é o Deus do Reinaldo, porque é o Deus do Guilherme, porque é o Deus do Paulo, porque é o Deus do Fábio. Que pastor machista. É o Deus também da Juliana, é o Deus da Vanessa, não é? É o Deus da Dirce, é o Deus da Nidelci, é o nosso Deus. E nós precisamos, queridos, o nosso mundo, a nossa sociedade, está precisando conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Precisa conhecer o nosso Deus, mas conhecerão. Moisés foi desafiado a ele ter a experiência, mas dando referência ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós precisamos ser essa referência e falar do que nós temos visto, conhecido e vivido com Deus. Precisamos fazer essa diferença. As pessoas precisam ver em nós e através de nós serem despertadas a conhecer esse Deus. Não é simplesmente o número de membresia, não é simplesmente o número de frequentadores, mas nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Eu disse hoje pela manhã, eu não tenho a oportunidade de pregar a todas as igrejas, mas Deus tem me colocado aqui. E aqui eu vou dizer e vou despertar e vou ensinar. A sociedade, o seu vizinho, o seu parente, a sua escola, precisam conhecer o seu Deus e referir-se com respeito, com dignidade. Vale a pena conhecer o Deus da Esther, o Deus da Ingrid, das Ingrids, né? O Deus das Fátimas, o Deus da graça, o Deus de cada um de nós. Que nós sejamos esta referência quando alguém for falar de Deus. Comece por Jesus, mas falando o Deus de cada um de nós. Amém? Você vai sair daqui, queridos, e vai ter muita gente lá fora que tem um conceito de Deus, do Deus que ouviu dizer, do Deus que formou na sua mente, o Deus que criou, mas nós vamos sair daqui para levar o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, que começa por Cristo Jesus. Que Deus dê para vocês mais uma semana que vem eu renovo, tá bom? Mas que dê para vocês mais uma semana de vida, e esta semana vivida para proclamar, para anunciar a Deus. Este é o maior sentido, a maior realização da nossa vida. Não há coisa mais gostosa quando nós somos usados por Deus para levar alguém a conhecer a Deus. Esta semana eu recebi e respondi. Eu vi no Facebook um pai e um filho lá em Curitiba, trabalhando na igreja, servindo ao Senhor. E quando Deus nos usou para levar o Baltazar para Jesus, ele era recém-casado. Era um Baltazar, mas era um baita sorte, né? Foi levado, tá bom, não entenderam, mas tá bom. Ele foi levado para Jesus, nós o levamos, o batizamos, e agora ele, já com o filho moço, e eu escrevi, que alegria para o nosso coração, ter visto aquele homem conhecendo a Deus. Hoje o filho conhece a Deus, e eles são levados a outras pessoas a conhecerem também a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tem muitas pessoas
que estão esperando vocês e só vão conhecer a Deus por meio de Jesus, sendo você um instrumento. Amém? Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça, você que já conhece a Deus, e dizer: Deus, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer melhor. De nada adianta essa palavra se não lançar agora esse desafio. E é uma pergunta óbvia, mas eu gosto de fazer esse desafio. E aqueles que conhecem a Deus e querem nesta semana conhecer mais e melhor, eu preciso conhecer mais desse Deus, eu preciso conhecer mais desse Deus, tem desejo de conhecê-lo mais. Você vai dizer isto manifestando-se assim a Deus. Deus quer saber disso do seu coração e é no seu coração. Mas eu quero que aqueles que têm esse desejo de conhecer mais esse Deus, que se coloquem em pé, e eu quero orar por você, para que Deus se revele, Deus se mostre, Deus se faça conhecido mais e mais na sua vida. Querido Deus, eu quero te agradecer porque os meus pais me levaram quando ainda tão pequeno, criança, fui crescendo, conhecendo a este Deus. Graças a Deus, porque o Senhor me conheceu, me conhece e eu te conheço. Graças a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui, porque também te conhecem. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu te reveles a estes corações, que tu te mostres a estas vidas, que eles possam conhecer-te mais e mais, que eles te conheçam na intimidade, que se relacionem com o Senhor, que entendam os teus ensinamentos e a tua palavra, que eles sintam a tua presença no dia a dia, que se relacionem com o Senhor em todos os momentos e possam, diante de cada situação, perceber: Deus está presente. Saibam identificar quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Saibam identificar quando a palavra é de Deus e quando não é de Deus. Quando uma coisa se mostra e esta coisa é de Deus e quando não é de Deus. Saibam reconhecer a tua presença e também perceber a tua ausência e buscar-te mais e mais. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de cada um de nós, nos despertes também a fazer-te conhecido. Há tanta gente no nosso relacionamento, na nossa cidade, que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Ajuda-nos para que sejamos os portadores, os apresentadores do Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, para que tivéssemos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas saímos daqui mais conhecidos, conhecendo mais a esse Deus, crescendo em Deus, e saímos daqui e possamos dizer: tive uma experiência maior, melhor, ouvi, saio transformado, saio mais amadurecido, saio na convicção de que eu estou crescendo, conhecendo a este Deus, em nome de Jesus.